No Flamengo, como eu falei, sempre existiu, né, não só no Flamengo, mas na minha carreira eu sempre tive pressão, né, desde quando eu tentei ser jogador, mas isso não me abala, pelo contrário, me dá mais força ainda para querer dar o meu melhor a cada jogo, como eu sempre faço. E em relação ao Gabi, eu acho que a gente sempre, né, se deu muito bem, a gente conquistou grandes coisas juntos também, lado um do outro. Acho que sempre criaram essa, vamos dizer, rivalidade, né, entre mim e entre ele. Com o Pedro... Tava pressionado, Haaland. Tava, é verdade. Contra o Chelsea perdeu... Teve 9 finalizações e só 2 na direção do gol. De 9. E ontem demorou para sair o gol. Quer dizer, se o Haaland jogasse no Flamengo, ao ser substituído, ele ouviria vaias do Maracanã. Você está fazendo um gancho, puxando o Pedro para a conversa. Já vimos na abertura do Futebol 360 de hoje que o Pedro guardou dele na goleada de 4-0 do Flamengo sobre o Boa Vista, fez o segundo gol do jogo, o gol de cabeça, mas aí perdeu 2 gols, um mais claro, além de um pênalti desperdiçado, ouviu vaias mais uma vez do torcedor, e aí no intervalo pequeno, talvez de menos de 20 dias, a mesma cena, né? Gabigol entrando, Pedro saindo, e o Pedro sendo vaiado. Comandante Tite e o próprio Pedro falaram a respeito disso. Com verdade, pelo menos a minha verdade. Eu também estou pressionado. A minha atividade ela é exposta e pressão o tempo todo. O atleta de alto nível também. E não é, alguns torcedores eles colocam porque estilos às vezes tu gosta mais de um, mais de outro. Seguramente, se pegar uma grande parte da torcida, não gostaria de ter o Tite como técnico, gostaria de ter outro. O que ela vai ter é a dignidade do trabalho. O que eles têm que ter é a dignidade do trabalho. É uma concorrência leal. É fazer o melhor e colocar a equipe acima de qualquer coisa. Mas são 2 grandes jogadores. Talvez quando tu tem a 9 ou a 10 nas costas, sempre fica mas eles têm uma relação e um trabalho de conjunto também, que ele é mais importante do que a individualidade. Como sempre, né? A pressão no Flamengo, como eu falei, sempre existiu, né? Não só no Flamengo, mas na minha carreira eu sempre tive pressão, né? Desde quando eu tentei ser jogador, mas isso não me abala, pelo contrário, me dá mais força ainda para querer dar o meu melhor a cada jogo, como eu sempre faço. E em relação ao Gabi, eu acho que a gente sempre, né, se deu muito bem, a gente conquistou grandes coisas juntos também, lado um do outro. Acho que sempre criaram essa, vamos dizer, rivalidade, né, entre mim e entre ele, mas a gente sempre se deu muito bem dentro de campo, fora de campo também, né? Então eu acho que é o Flamengo que ganha com isso. A gente tem que estar procurando estar cada um no seu melhor nível para ajudar o Flamengo, e é isso que eu penso, cada jogo, cada treino dar o nosso melhor, como eu sempre fiz aqui no Flamengo. Em campo. Só que nesse momento, para a cabeça do Tite, do que ele entende que precisa para o time do Flamengo, o Pedro é um jogador que se encaixa mais dentro do perfil tático dele e vai continuar jogando, até porque, repito, tem números, tem gols feitos. É que ontem houve sim, acho que a torcida, apesar da goleada, ficou um pouco irritada pela displicência do time como um todo. Depois do segundo tempo o Arrascaeta vai lá, faz mais 2 gols, mas ele também, Arrascaeta, em alguns momentos teve algumas jogadas em que ele poderia trabalhar com um pouco mais de calma, de tranquilidade, de foco. O Flamengo perdeu o foco pela facilidade do jogo. Professor, a impressão que a gente tem é que todas as outras torcedores de todos os outros times olham para a torcida do Flamengo e pensam, poxa, só vocês para vaiarem o Pedro. Queria tanto o Pedro no meu time, com a 9 no meu time. Acho que é por aí mesmo, né? Estão reclamando de barriga cheia. Muito cheia. Aliás, por falar em barriga cheia, eu acho que isso é que caracterizou muito essa coisa contra o Pedro ontem. Foi principalmente um primeiro tempo de muita bola no centroavante. O Pedro foi, num tempo em que um monte de centroavante reclama que morre de fome, o Pedro foi alimentado no primeiro tempo de cabo a rabo e perdeu muito gol. Aí tem a questão do pênalti. Olha essa bola de neve crescendo. Aí tem uma campanha pela reabilitação do Gabigol. Né? Os estádios inteiros de rubro-negros todas vezes vibram quando ele aquece. Vamos lá, Gabigol, volta a ser aquele Gabigol. Porque tem essa identificação que o Eugênio falou. O rubro-negro, se pudesse escolher, ele escolheria o Gabigol ídolo, e não o Pedro. O Pedro é mais low profile, é aquela coisa mais distanciada em relação ao Gabigol. O Pedro diz que eles se dão muito
bem fora de campo e dentro de campo, pode ser que fora. Dentro não, dentro foi uma exceção com o Dorival e não ficou um período marcado propriamente pela simbiose Pedro e Gabigol. E o como que a ficou, gente falava na época? Que o Gabigol se sacrificava pelo Pedro e que o Gabigol até teria sido, e foi mesmo, importante para o Pedro ser convocado para a Copa do Mundo. Claro, porque sem a ajuda, o auxílio do Gabigol, talvez não tivesse chegado. Porque o contrário também seria impossível. Por característica, o Pedro não é o cara para deixar o Gabigol brilhar. Simbiose teve Bruno Henrique e Gabigol. Agora, Pedro e Gabigol, em nenhum momento. Então tá criando mesmo essa coisa. Agora, o Eugênio lembrou bem, o Gabigol não está justificando essa grita. Ele não está dando farol. E nem o Pedro está merecendo levar farol também. O Pedro está fazendo seus gols. Um gol pro jogo. Então, tem uma belíssima média. Eu acho que ontem, especificamente, foi um jogo que ele ficou muito marcado. Ele personificou esse marasmo do Flamengo, que faz 2-0 antes dos 15 minutos e vai ampliar o placar lá na metade do segundo tempo. Isso é que indignou a galera, né? E também essa torcida a favor do Gabigol. Acho que os dois fatores se juntaram no jogo de ontem. Enquanto a gente vai mostrar numa tela os números de ambos no jogo de ontem, a curiosidade, Donk, é que hoje seria muito mais difícil, eu estou falando com cabeça de mercado, muito mais difícil tirar o Pedro do Flamengo do que o Gabigol do Flamengo, né? Ah, sim. O preferido da arquibancada, claramente, é o Gabigol, mas é muito mais difícil tirar o Pedro de lá do que o Gabigol. Sim, pela fase atual e assim, não justifica você hoje tirar o Pedro para pôr o Gabigol no time titular. Sim. É fato que ontem ele fez gol, mas não fez uma boa atuação, é fato, mas desde que o Tite chegou, o Pedro jogou 18 vezes e fez 13 gols. É o artilheiro do Flamengo na era Tite. 6 gols em 6 jogos no ano. Então, assim, o Pedro não tá justificando essas vaias. E assim, até a gente tem aquele clichê, né? O torcedor tem sempre a razão. Pra mim, a gente tá pegando um exemplo que não é bem assim. Pode ser impopular o que eu esteja falando, mas assim, tá de brincadeira o cara que vai vaiar o Pedro no estádio, sinceramente. Pra mim é completamente absurdo. Eu entendo o apreço que se tem pelo Gabigol. É um dos maiores ídolos já da história do Flamengo. Você viu isso aí, Donk? Ele tá ali na beira do campo. Na verdade, aquela tela anterior que a gente mostrou diz que o Gabigol, melhor dizendo, sempre que iniciou as partidas dessa temporada de 2024, marcou. E ali a gente viu na sequência, e a gente pode mostrar enquanto você fala também para ilustrar, que a beira do campo, para entrar no jogo de ontem, o Gabigol pediu ao Pedro para cobrar o pênalti. Ou pediu ao Tite, enfim, ele mostrou ali iniciativa para bater, para fazer a cobrança. E ali faz sentido, até porque no aspecto cobrança de pênalti, o Gabigol é bastante superior ao Pedro. Embora tenha perdido contra o Vasco. Sim, ele no desempenho recente até mais perdas do que é o habitual dele, mas ainda assim é um batedor melhor do que o Pedro. Mas assim, falando ainda da questão das vaias, pra mim, porque assim, a gente tá de um 4-0 que o Flamengo jogou super bem, acho que as ideias que o Tite vai colocar... Pergunta pro Pedro se eu não posso bater. Pois é, e assim, a gente tá falando de um Flamengo que tá conseguindo colocar aquela pressão, que era uma dificuldade que outros técnicos tinham para colocar num elenco tão qualificado, e a discussão vira essa, não porque seja sensacionalismo da nossa parte, não, porque é o grande assunto. Um time que tá vivenciando essa fase, que tem jogadores desse tamanho, a torcida vaiar, assim, e também justiça seja feita. O número de aplausos pro Gabigol quando ele entra é muito maior do que as vaias quando o Pedro sai. Até tem um pouco de aplausos quando o Pedro sai, mas não deixa de ser muito chamativo o fato dele estar sendo vaiado, mesmo tendo essa sequência que eu falei, né, de 13 gols em 18 jogos. Pra mim não cabe. Pra mim, sinceramente, você pode demonstrar ter seu carinho, você querer que o Gabigol seja titular, embora tecnicamente hoje o Pedro é o titular, mas você vaiar o jogador do seu próprio time, você faz com que isso torne assunto como tá virando agora, porque assim, é uma coisa que destoa completamente do que é a realidade do Flamengo. Por isso que eu acho, Dunker, que é mais o fator torcendo a favor do Gabigol do que uma grita contra o Pedro. Como você lembrou, mas você não deixa de jogar contra, todos aplaudiram o Gabigol e alguns vaiaram o Pedro como coisas excludentes, né? Estou a favor de duas coisas em cima daquela imagem que a gente acabou de mostrar, mostrou já 2 vezes do Gabigol pedindo para bater o pênalti. Primeiro, você bota uma pressãozinha a mais no batedor, né? A partir do momento que ele reassume que ele quer bater o pênalti, ele pensa, puxa, agora eu não posso perder. O outro queria bater.
E a segunda questão, ele tá vindo no banco, ele não tá quente no jogo. Não é a mesma coisa você bater um pênalti depois de jogar alguns minutos e você acabar de entrar e bater o pênalti, né? Claro que não. O Zico, em 86, havia acabado de entrar no jogo contra a França. Enfiado o branco na cara do gol no lance Dá do o pênalti. passe no lance do pênalti, vai bater o pênalti, né? Mas também um pênalti também você pode fazer o gol, entrando direto, saindo do banco, direto e fazendo o gol. O Tele até brincava quando alguém o criticava por ter permitido que o Zico batesse. Não. Se o Zico estivesse dormindo há 8 horas, eu acordasse o Zico só para ele bater o pênalti, ele, em 99% das vezes, levantaria e faria o gol. Você contava nos dedos os pênaltis que o Zico tinha perdido até ali, em final de Taça Guanabara. Isso que aconteceu ontem tem um nome, viu? É o fator xodó. O torcedor tem razões que a própria razão desconhece. Mas sim, assim, eu acho que sim, a atitude do Gabigol, assim, gera uma pressão. Claro. Pô, quero bater aí, ó. Deixa eu entrar pra bater o pênalti aí. Eu não posso bater. Agora, imagina, se há uma concorrência, por melhor que seja o relacionamento entre eles disputam uma posição. Há uma concorrência, tem um pênalti. Tá no seu pé pra você bater, assim. Ó, o teu concorrente pediu pra bater, porque se ele fizer, ele vai ganhar moral com a torcida e vai querer a sua vaga. Você faz o quê? Não, deixa que eu bato, pô, já tô aqui. Permitir seria ser bonzinho demais, né? Peraí, você tá concorrendo comigo, você quer a minha vaga, eu vou deixar você bater o pênalti? Não, peraí, fica no teu canto e eu vou bater. Só que aí já gera essa pressão e ele bate mal o pênalti, bateu muito mal. Bateu muito mal, telegrafou e bateu fraco. Bateu fraco, e aí o goleiro pegou e aí isso reverte tudo contra ele. Mas é do futebol também, quem tá ali dentro tem que saber lidar com esse tipo de situação. O Flamengo goleou, ele segue sendo o preferido do Tite, até por características de jogo. Ele é um centroavante mais de referência na área, com mais alto, né? Então, para bola aérea, para fazer pivô. E o Gabi é diferente, o Gabi tem outras características, é mais um jogador que se movimenta, que sai mais, cai de um lado, volta para ajudar a construir. Então, dentro disso do que hoje o Tite pensa, ele não precisa de um atacante de movimentação. Não. Porque ele tem por trás ali a Arrascaeta, De La Cruz, ontem, muito bem pela direita, o Luiz Araújo. Cebolinha, que delícia. Cebolinha voando pela esquerda. Né? Então, assim, você não precisa tirar o centroavante da área, como o Gabigol faz muito. Você precisa ter uma referência na área para receber essas bolas. E é o Pedro. Então, hoje, dentro do desenho de time que o Flamengo tem, é o Pedro. A não ser que o Gabigol comece a jogar, assim, um futebol espetacular. Para que isso aconteça, o Gabigol precisa ter sequência. Eu defendo aqui, Real, já há algum tempo que o Flamengo tenha 2 times. A partir de agora, quando começar essa fase de Libertadores, com reta final de Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil lá na frente, né? Um time pro brasileiro e um time pras Copas. E aí você dá sequência. E aí, ganhando sequência... Como o Filipão fez em 2018, né? Sim, como o Dorival fez. Por um fez. período mais curto, né? Porque ele já chega no início do segundo turno do Brasileiro de 2018, mas tinha o time do Brasileiro e o time da Dorival fez no Flamengo isso. E ele acha uma defesa no time B. Ele acha uma defesa inteira no time B. Quando todo mundo botava as fichas que ele ia ganhar uma Copa, ele ganha o Brasileiro. Ele ganha o Brasileiro com B. Pontos corridos. Agora, o Gabigol, eu acho que tá faltando isso que o Eugênio falou. O Gabigol mostrou um pouco mais de bola. Não só nesse caso o Flamengo. Vamos pegar a relação Tite e Gabigol. Mas a gente pode colocar de novo aquela tela que passou meio batida, Leon, que meio que nos contradiz. Porque o Gabigol, quando começa os jogos, ele guarda o dele, professor. Então, mas a impressão geral não é essa, né? Ele não está passando essa firmeza. E também são 2 jogos, né? Então não é um recorte grande. É um recorte muito pequeno. O Pedro também tem guardado, né? Porque são 7 jogos e 7 gols. Agora, a história... Agora, eu estava pensando outra coisa aqui, dos gols perdidos pelo Pedro ontem. Instintivamente também deve ficar na cabeça do cara que se eu perder agora, daqui a 5 minutos eu vou ter outra oportunidade. Mas foram várias. Diferente da grande maioria dos centroavantes do Brasil, que sabe que se chegarem 2 bolas em condições de marcar, é muito no jogo. Então o cara tem que aproveitar. Eu falei aqui agora há pouco, eu coloquei como displicência, não só do Pedro, de praticamente todos os jogadores do Flamengo, depois do 2-0, eles começaram a tentar aquela jogada mais difícil, sabe? Vou buscar individualizar. Rebuscar. Porque não estava com foco total, porque o jogo se apresentou fácil. O Flamengo poderia, no primeiro tempo, ter feito 6 gols. Então,
Então, ok, vamos fazer essa jogada aqui de qualquer forma, sem me esforçar tanto, sem estar tão concentrado, e isso acaba irritando o torcedor. O torcedor quer. Se você pode fazer 6, faça os 6. Não faça 2. E isso vai pesando pra cima dele. Agora, tem um detalhe também na entrevista do Tite. Porque ele fala, eu também me sinto pressionado. Claro, tá no Flamengo e tá pressionado o tempo inteiro. Só que o Tite não tem noção ainda, porque não chegou a época decisiva. Isso vai começar agora. No domingo tem o clássico com o Fluminense. Já é praticamente uma decisão de Taça Guanabara. Por mais que não tenha o peso da Taça Guanabara, mas já é uma decisão. O Flamengo ano passado perdeu esse jogo. E a partir daí vem semifinais de estadual, decisão de estadual, e começa ali na frente de Libertadores. Aí ele vai ser cobrado de fato, porque até esse momento o Flamengo faz pré-temporada. Totalmente. Pré-temporada. E vai começar a ter cobrança por resultados, pressão, a partir do próximo domingo. E até dentro disso que você lembrou da fala do Tite, tem um aspecto positivo pra ele, é que ele já tá tendo um intensivão dessa disputa de posição, porque ele tá pegando o principal ídolo da torcida e lidando com essa questão do banco. E a temporada do Flamengo, sinceramente, vai ser um perde-ganha de posição a temporada toda. Agora, o homem é calejado, né? Então, treinou o Corinthians algumas já vezes. é o cara... Já treinou outros grandes do país, treinou a seleção brasileira por muitos anos. Duas Copas do Mundo. E isso ajuda muito, e ele já tá tendo a principal disputa logo de cara, porque sinceramente, pensando características, se não tiver uma oscilação técnica, eu imagino que o Arrascaeta seja um cara regular no time titular ao longo da temporada, pela característica do jogo dele, mas de resto, assim, acho que você pode ter troca o tempo todo ali, entre o jogador que sai, que se machuca, ou que alguém pedindo passagem, por exemplo, a gente citou a fase do Luiz Araújo, de repente ele tem uma sequência como titular, quem que sai? O De La Cruz, o Gerson, e o De La Cruz recua, enfim, você tá falando de um Flamengo que não vai ter ninguém guardando posição. Foi um exemplo do poder do elenco do Flamengo. Ele não tinha o Gerson, ele não tinha o Alan, que ficou fora um tempo, né? Ele não tinha o Pulgar. 3 jogadores de meio campo. Sim. E aí ele tira o menino Igor Jesus do banco. Jogou muito bem também. Coloca ao lado do De La Cruz. Aí você abre pela direita o Luiz Araújo. Porque o De La Cruz vinha jogando um pouco mais livre, mais à frente. Ele dá um passo atrás para jogar na posição do Gerson ontem. Então você consegue, mesmo perdendo 3 jogadores importantes de meio, manter um time muito competitivo, de muita qualidade técnica. Tem trocas e trocas, né? Isso vai acontecer ao longo do ano várias vezes. As trocas pelo lado, por exemplo, estão assimiladas. Não tem nenhuma grita, por exemplo, em relação ao Bruno Henrique. Eu até lá atrás imaginei que pudesse ter, sabia? Então, mas não está tendo. Por quê? É que o Cebolinha está jogando demais. Então, como diz o próprio Tite, o campo fala. O campo está falando. Ninguém está falando tem que dar uma camisa para o Bruno Henrique. Agora, às vezes, o campo fala e a galera não escuta. Que é o caso do Gabigol. O pessoal tá criando uma grita exagerada. A coletiva até elogiou o Bruno Henrique, falou, tá voando também e tal, poderia tranquilamente estar jogando. Então, mas e os outros, o que estão jogando? Você vai tirar um Cebolinha, você vai tirar um Luiz Araújo? O lance do gol do Pedro, que foi gol do Pedro, a jogada que o Cebolinha faz pela ponta esquerda é sensacional. E o Luiz Araújo é o tipo do jogador que ele gosta, que recompõe, que ajuda. Agora, no caso do Gabigol, é uma grita injustificada. Daqui a pouco eu acho que é legal a gente falar um pouquinho mais sobre esse jogaço de domingo, esse Fla-Flu. Lembrando que o Fluminense vai jogar amanhã, quinta-feira, né? Tem uma diferença grande de dias e em Quito, né? O fato, acho que do jogo ser no Equador atenua bastante esse problema. Bragantino faz exigência para vender Léo Ortiz ao Flamengo. A vontade do jogador foi explícita por ele já externou isso aos dirigentes do Bragantino. A gente agradece pela escolha dele, a gente agradece que no entendimento dele que a vinda para o Flamengo seja importante. Bragantino tem uma pedida, que a gente respeita. A gente tem o nosso limite financeiro. A gente, no nosso entendimento de mercado, sabe até onde pode estar. A gente tem até o dia 7 de março para se definir isso, disse Braz. Em relação às últimas informações divulgadas, foi revelado que o Red Bull Bragantino está firme em sua posição, e agora o clube paulista só venderá Léo Ortiz se o Flamengo pagar 9 milhões de euros, 47 milhões de reais. Segundo Ricardinho Martins, comentarista esportivo, a liberação do zagueiro está condicionada ao pagamento desse valor.